Então você me pergunta como abordar um novo cliente, como abrir o contato, abrir o diálogo com um prospect com o qual eu nunca tive um contato anterior. Ora, é uma pergunta, um questionamento bastante pertinente no campo de vendas, porque nós que lidamos nessa área, diariamente tratamos com pessoas com as quais nunca antes nós havíamos tido qualquer que seja o contato. E trazendo isso para a coisa prática, de uma maneira fácil de compreensão, eu começaria colocando a seguinte posição: quem de nós aqui não se sentiu bem quando, na condição de cliente, deparou-se com um vendedor bem vestido, com semblante alegre, com um sorriso no rosto e muito solícito, pronto a atender? Certamente todos nós. Aí vem o questionamento: isto é padrão no mercado? Isto é uma situação intermediária ou é uma exceção? Do meu ponto de vista, é uma exceção. Naturalmente, quando a gente se depara com os vendedores, faltam algumas ou por vezes todas dessas características. E como a gente observa isso? Primeiro, pela abordagem padrão. E há uma abordagem padrão? Há. Não que ela deva ser definida como padrão, mas a maneira como normalmente os vendedores tratam os clientes na abordagem inicial. Por exemplo, uma abordagem padrão: pois não. O que é que significa pois não? Absolutamente nada. Apenas uma expressão negativa sem qualquer significado. Pois não é abertura de algum diálogo? Certamente que não. Aí vem a outra, muito mais comum ainda: posso ajudá-lo? Posso ajudá-lo? Poxa, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu quero continuar conversando ou aceitar a proposta de diálogo do vendedor. Eu vou escolher sim ou não. O senhor já foi atendido? Eu vou escolher novamente, responder que fui atendido ou que não fui atendido, de acordo com a minha conveniência. Se eu tenho interesse em que a proposta de abertura de diálogo do vendedor possa prosseguir, eu vou falar a verdade que não, ainda não fui atendido. Se eu não tenho interesse em que essa conversa continue, eu posso simplesmente responder: sim, já fui atendido, muito obrigado. E aí? De que adiantou essa colocação do vendedor? Nada. Por exemplo, para a pergunta: posso ajudá-lo? Tem uma resposta que é óbvia: não, estou apenas olhando. Quantas vezes por dia essa pergunta é feita por vendedores? Posso ajudá-lo? E por quantas vezes se escuta a mesma resposta: não, estou apenas olhando? Por várias. Aí você me pergunta: há uma abordagem correta? Há uma forma correta de abordar? Bom, uma abordagem correta não há. Uma forma correta de abordar? Aí sim, há uma forma correta. E que forma é essa? Qualquer abordagem que possibilite a abertura de um diálogo. Qual é o interesse na abordagem inicial com o cliente? O que é que eu quero? Eu quero abrir um diálogo e abrir de forma eficiente. Por exemplo: bom dia, como vai o senhor? Ou bom dia, como vai a senhora? Seja bem-vindo à nossa loja. São maneiras gentis de abordar e que normalmente vão causar um sentimento positivo no interlocutor, no cliente. E aí, além desse sentimento positivo, eu vou ter uma resposta que vai trazer para mim algumas informações. Ora, para que eu venda para o cliente, é necessário que eu tenha informações sobre ele, para que eu chegue até o desejo dele. Então, a resposta do cliente a essa colocação, a essa abordagem minha, já vai me responder se ele está apressado, já vai me responder, por exemplo, se ele é alguém mais introvertido ou mais fechado, mais sério, se ele é alguém mais espontâneo, mais alegre, mais extrovertido. Isso é importante para mim? É claro que é. Eu preciso, ou tudo que eu preciso nesse primeiro momento, é abrir um diálogo de forma eficiente. Nas vendas externas, que diferença há? Há uma diferença sim. Inicialmente, a postura, a apresentação, tudo igual. Tem que ser educado, tem que ser gentil, tem que ter um semblante de alegria, sorriso no rosto, tudo isso natural e espontâneo, nunca artificial ou forçado. Mas há uma coisa diferente. Qual é a diferença? É que eu vou até o cliente. Eu vou até o cliente. Como eu vou até o cliente, eu já posso saber muita coisa a respeito dele. Eu posso fazer um diagnóstico prévio
do DNA do cliente. Aí você me pergunta, está falando de vendas ou está falando de biologia? Vamos falar das duas coisas? Essa é uma brincadeira, na verdade estamos falando de vendas. DNA é uma expressão, um acróstico que alguns consultores usam, que significa desejo não aparente ou a vontade do cliente que não esteja revelada. Como é que eu posso interpretar desejo do cliente que eu não conheço, que eu não fui lá ainda? É claro que antes de me dirigir até aquele cliente, eu posso coletar muitas informações a respeito dele. Claro que eu posso saber como é o estilo de vida dele, se é pessoa física, do que é que ele gosta, quais são os relacionamentos, qual a formação dele, qual a cultura. Se é uma empresa, eu posso saber qual o posicionamento daquela empresa no mercado, o que é que ela produz, para quem ela vende, se houve algum evento recente ou alguns eventos recentes que sejam positivos ou negativos. E aí, quando eu sento diante do cliente, eu não sento diante do estranho. Eu, para ele, seria parcialmente estranho também, porque eu estou representando alguma organização que, de certa forma, ele deve conhecer. E aí, como eu faço agora a abordagem? Eu já tenho um mini diagnóstico prévio do DNA, e como eu faço a abordagem? Eu devo começar, para mim a maneira mais eficiente é começar trazendo à mesa, após os cumprimentos iniciais, um assunto que seja do interesse imediato do cliente. Isso me remete a uma experiência recente nossa na Treinar Talentos, que nós vendemos alguns produtos, representamos a venda de alguns produtos para agronegócio, onde diante de um empresário de usina de açúcar, eu o visitando, levei até a mesa, eu trouxe à mesa no momento inicial a questão da redução da quantidade de álcool, do percentual de álcool na gasolina, uma coisa que ocorreu recentemente e foi divulgado num dia, no dia seguinte eu estava lá com aquele cliente. E eu coloquei esse assunto de maneira sutil, não como um conhecedor profundo do assunto, mas como alguém que escutou, que leu a respeito e gostaria de ter a opinião de alguém especialista no assunto. É claro que foi bem aceito, é claro que o diálogo se estabeleceu e a atmosfera positiva para a venda foi criada. E a partir daí nós trabalhamos a venda como se deve trabalhar, com as técnicas mais adequadas. Obrigado, boa noite.